trago a ti, tua ira santa mereci, o teu favor estende aqui, aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou, as minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me fazes conceder perdão, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livra-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Queremos desejar a todos, nesta oportunidade, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo ressurreto esteja presente na sua vida, abençoando você e te dando graça para viver mais esse dia, porque este é mais um dia da graça de Deus sobre nós. Queremos meditar na palavra de Deus e aprender sobre liberdade na vida dos pensamentos. É um tema bem interessante, porque nós somos pessoas que pensam, pessoas que têm emoção, pessoas que agem, pessoas que reagem. Então, o ser humano é capaz de, através do pensamento, da sua capacidade de raciocínio, decidir o que ele quer para a sua vida. Se ele quer viver bem, se ele quer viver mal, se ele quer agradar a Deus ou se ele quer desagradar a Deus. Portanto, acompanhe nesse momento esta palavra que vem da própria palavra de Deus para as nossas vidas. Em Romanos, no capítulo de número 1, o apóstolo Paulo está lá no início, no primeiro século, tratando de assuntos que fazem parte de todos os séculos e que chegam até nós. Começando aqui no capítulo 1, no versículo 21, nós temos esta palavra aqui: portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza.
Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, recebendo em si mesmo a merecida punição dos seus erros. E por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contendas, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Nós precisamos olhar aqui cada versículo deste, para ter o entendimento de que os nossos pensamentos vêm antes e que os nossos pensamentos nos conduz a caminhos tortos ou a caminhos retos. E o versículo 21 fala que essas pessoas que estão fazendo coisas contrárias a Deus, ao poder de Deus, à vontade de Deus, são pessoas que conhecem a Deus. Eles conhecem a Deus, conhecem a vontade de Deus, os ensinos de Deus, e agora eles se voltam contra o Deus vivo e deliberadamente fazem coisas que desagradam a Deus. E é interessante pensarmos que as nossas atitudes, certas ou erradas, elas começam no nosso pensamento. O homem é capaz, a mulher é capaz de arquitetar coisas contra Deus, contra o próximo e contra si mesmo. E como isto é terrível, é enganoso, quando pensamos erradamente, mas como é abençoador, como traz paz, como traz uma vida de prosperidade, quando nós pensamos de maneira correta, de maneira consoante à palavra de Deus, de acordo com os ensinos da palavra de Deus. E aqui tem uma palavra dizendo assim, tem muita gente que acha que é sábio, e aqueles que se levantam contra Deus, muitas vezes têm esta ideia de que, inculcando-se por sábios, eu sou tal, eu mando na minha vida, eu faço e aconteço, então faz coisas que é condenável por Deus. E isto é terrível, porque nasce onde? Nasce no coração, nasce no interior. No versículo 24, por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrar o corpo entre si. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós devemos cuidar bem do nosso corpo, valorizar o nosso corpo. Quando você quebra um braço, quando você quebra uma perna, quando você tem um órgão machucado, quando você não pode mastigar a comida, isso traz um prejuízo muito grande. Como é que nós podemos, por sã consciência, porque nós somos seres racionais,
colocar o nosso corpo para praticar coisas que não glorificam a Deus. Então é muito importante nós pensarmos que o resultado desta desobediência e do maltratar do nosso corpo, primeiro é uma ideia que vai se concretizando através das nossas ações, e depois o resultado dessa ideia vai ser desonrar a nós mesmos e também desonrar a Deus. No versículo 21 fala desta rebelião interna produzindo imediatamente um resultado externo, porque diz o seguinte: mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Ainda tem um amém. O amém quer dizer assim seja. Quando a pessoa se afasta de Deus, ela afasta de si mesma. Quando a pessoa para de glorificar a Deus, de obedecer o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, e começa a fazer os seus ídolos, ele começa a achar que ele é um semideus, e começa então a desobediência através do pensamento a Deus e a praticar coisas contra ele mesmo. Então é muito importante que nós não sejamos mente vazia, e a nossa mente possa ser ocupada pelas coisas de Deus, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Nosso pensamento ocupado com as coisas de Deus, que glorifica a Deus. E então nós temos uma lista de práticas externas que são terríveis. E é muito importante nós observarmos esta ordem, porque o nosso corpo precisa ser para a glória de Deus, o nosso corpo físico vivendo para a glória de Deus. A nossa mente, que representa o nosso homem interior, precisa viver para a glória de Deus. Então, quando nós vamos para o Efésios, no capítulo de número 4, Efésios também é escrito pelo mesmo apóstolo, o apóstolo Paulo, e no versículo 17 do capítulo 4, ele vai trazer para nós esta orientação. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Meu caro ouvinte, nós precisamos ter pensamentos santos, pensamentos que edificam, pensamentos que glorificam a Deus. O próprio apóstolo Paulo nos chama a ter a mente de Cristo. Como é que está a sua vida do pensamento? O que é que você tem pensado? São pensamentos que edificam? São pensamentos que te trazem razão de viver, esperança, para abençoar a sua família, para ser uma bênção no emprego, para ser uma bênção na sociedade, para ser um promotor da paz? Ou você está pensando só na guerra? Só no contrário. Tem gente que é só do contra. Não sejamos esse grupo do contra. Tem aqueles que estão só a serviço de semear a guerra. Nós, cristãos, precisamos estar a serviço de semear a paz que Cristo dá, porque Ele é o príncipe da paz.
nós precisamos tirar esta vaidade de pensamentos, porque isso é coisa de pagão. Cristão tem pensamentos sadios. Entendimento obscuro que vem do interior não agrada a Deus. O versículo 22 desse capítulo diz o seguinte: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão e procedentes da verdade. Então, nesses versículos aqui, nós somos convocados, nós somos chamados a viver uma realidade interna que nos movimenta na direção da glória de Deus, daquilo que edifica. Nós fomos transportados das trevas para a luz, e nós agora andamos na luz que é Cristo. Nós estamos a serviço de ser sal, luz e fermento para essa sociedade. Então nós precisamos entender que o velho homem, as velhas práticas, aquilo que nós pensávamos antes de conhecer a Cristo, a sua palavra, de sermos cheios do Espírito Santo, cheios do poder do alto, ficou para trás. Agora nós estamos vivendo para a glória de Deus. E esta vivência que nós praticamos no dia a dia é uma vivência que parte dos nossos pensamentos para a vida prática. Então é muito importante que nós olhemos aqui o versículo 21 do capítulo 4 de Efésios, que esta verdade do versículo 21 está enraizada no nosso mundo do pensamento. E no versículo 23 e 24, renovar no espírito do vosso entendimento, revestir do novo homem, ser criado segundo Deus, com justiça, retidão, procedente da verdade. Homem e mulher de Deus andam em retidão, andam na verdade, andam em justiça, andam em vida de santidade. Então é muito importante nós pensarmos que não se trata de uma santidade emocional apenas, mas de santidade quanto ao conteúdo, santidade relacionada com o nosso pensamento. Eis aqui pensamentos interiores importantíssimos para a nossa vida, e nós precisamos viver isso no nosso dia a dia. Efésios capítulo 5, no versículo 15, 16 e 17, dizendo o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E continua: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. E o que significa isso? É que o nosso andar, que o nosso viver é um viver de gente de Deus, de homens novos e mulheres novas, que agora tem a obra do Espírito Santo agindo em nós, e nós então estamos revestidos do poder de Deus,
da graça de Deus, esta realidade interior vai influenciar, vai beneficiar, vai trazer bênção naquelas pessoas que estão perto de nós. Isso vai ser para a glória de Deus. E quando nós lemos o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 12, olha que coisa bonita para nós. Evangelho de Mateus, no capítulo 12, aqui no versículo já 34, versículo 34, Jesus trata aqui umas pessoas que estão vivendo na vaidade do pensamento, achando que são sábios. Ele fala dessas pessoas de raça de víboras, chama essas pessoas de cobra. Mas ele diz uma coisa linda aqui: como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala o que está cheio o coração. A nossa boca fala daquilo que sai do interior, de dentro de nós. Então, se a condição interior não é boa, não se pode produzir bons resultados. Então é muito importante nós estarmos voltados para estas verdades. E caminhando um pouquinho mais aqui, Mateus capítulo 15, no versículo 11, Mateus 15, 11, diz o seguinte: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto é, o que contamina o homem. Então, o que contamina é o que sai. Então, é muito importante nós pensarmos que esta palavra é abençoadora para a vida de todos nós. E eu termino essa meditação convidando a todos nós a viver a realidade interior, com o nosso coração totalmente voltado para o Senhor, buscando em primeiro lugar o Senhor Jesus, o seu reino, a sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas. O interior vai ocasionar o nosso exterior. A moral, a vida ética, a vida de verdade, a vida de respeito ao próximo, vai ser primeiro um fator interior e central, para depois vir para o exterior. Vivemos numa sociedade corrompida, onde a ideia é: quanto mais esperto você é, mais você dá prejuízo nos outros. A ideia cristã, em obediência à palavra de Deus, é diferente. Quanto mais você ama a Deus, você ama você mesmo, você ama o seu próximo. Então nós precisamos tirar do nosso coração o ódio, a inveja, o ciúme. Os modernos psicólogos do subconsciente afirmam que aquilo que distingue o homem dos animais é que o homem tem medo de não ser. Algo dentro da cabeça do ser humano é que o distingue, não algo externo. Que nós possamos ter a mente de Cristo. Que nós não nos envaideçamos com as questões dessa terra, desse mundo, mas que a graça de Deus nos ajude a viver para a glória dEle, para o louvor dEle. Que Ele te abençoe, encha de graça, te faça um homem santo, uma mulher santa, um jovem santo,
para andar nos caminhos de Deus. Andar nos caminhos de Deus é caminho estreito, mas é caminho de glória, é caminho de paz, é caminho de esperança, é caminho de alegria, é caminho da misericórdia e graça de Deus. Que bom andar nos caminhos de Deus, que nós possamos viver para a glória dEle, para o louvor dEle, e que os nossos pensamentos sejam cativos aos pensamentos de Cristo. Que Ele nos abençoe, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e glorioso Pai, as ternas e doces consolações do Espírito Santo, repouse sobre nós e sobre todos aqueles que aguardam a volta do Senhor Jesus, agora e para sempre. Amém.